Olá, amigos, como estão? Estou muito contente que vocês estão comigo mais uma vez aqui para aprender como cuidar dos seus corpos, da sua saúde, dos templos de Deus. E hoje vamos a tratar de um tema muito especial, um tema que muitas poucas pessoas conhecem. E vamos estar falando do pH. Agora, que é o pH? Muita gente nem sabe o que significa isso. A palavra pH vem do alemão e a P significa potencial e a H é hidrogênio. Assim que o pH é o potencial do hidrogênio dentro de uma solução. Tem que ser um líquido para ter um pH. E o que realmente é isso é que o potencial hidrogênio é a quantidade de hidrogênio que uma solução está soltando ao ar. Assim que é importante que nós podemos medir isso, porque o pH tem uma grande importância, e não só na nossa saúde. Eu conheço o pH da agricultura, porque eu estudei agricultura na Alemanha. E cada planta tem diferentes pH que elas preferem, e sempre estamos medindo o pH do solo para dar condições óptimas para a planta para desenvolver-se. Agora, o mesmo é certo para o pH do nosso corpo. O nosso corpo também precisa um certo pH. E o corpo nosso há de estar ligeiramente alcalino. Quando falamos da alcalinidez do nosso corpo, então estamos falando do espaço intercelular. O espaço intercelular, segundo a medicina alemã, é o órgão maior que temos no corpo. Muitas pessoas consideram a pele o órgão maior, mas realmente é o espaço intercelular. Em alemão se chama isso, e não só alemão, todo o mundo onde é conhecido isso, se fala do Pischinger Space. É o espaço Pischinger, que foi o cientista que descobriu este espaço intercelular. Agora, dentro deste espaço intercelular, nós temos diferentes líquidos. Um líquido é o sangue, outro líquido é a água e outro líquido é o líquido linfático. O líquido linfático trabalha de mão em mão com o nosso sangue para limpar o corpo. Então, estes líquidos estão dentro do espaço intercelular. E o pH deste espaço há de estar entre um pH de 7 e 7,5. Isto é quando nós podemos desfrutar de uma melhor saúde. Mas antes de entrar mais a isso, vamos a tratar de entender o pH. E aqui temos uma tabela. Aqui temos o pH, começa à esquerda com 0, e isto é o mais ácido. Depois, o centro da escala
é 7. E 7 é neutral. E depois todo o que está à direita de 7, que é mais de 7 até 14, isto é alcalino. Assim que, quando nós contamos números que vão para baixo, são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, de 6 a 0 são 7. E depois para cima também são 7. Assim tem 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. São 7 números também. Então, o centro é 7. E por isso, muita gente não se lembra se a escala do pH começa com 0 ou com 1. Há de ser com 0, porque senão 7 não estaria no centro da escala. Então, todo o que está em menos de 7 é ácido e todo o que está acima de 7 é alcalino. Agora, a diferença entre um ponto e outro na escala não é 1. Se, digamos, a diferença entre 1 e 2 não é 1, senão a escala é logarítmica. E isso significa que a diferença entre um número e o outro é 10 vezes. Assim que 1 é 10 vezes mais ácido que 2, o 2 é 10 vezes mais alcalino que 1. Porque se estamos olhando à esquerda para baixo, ou descendo, então estamos falando de mais ácido. Se estamos olhando para cima, subindo a escada, então estamos falando de mais alcalino. Assim que, por exemplo, 5 está 10 vezes mais alcalino que 4. O 4 está 10 vezes mais ácido que o 5. E 7, então, é neutral. Eu acho que já entendimos isso e temos de lembrar esta particularidade da escala do pH, que é logarítmica. Porque mais depois vamos a fazer números para que vocês entendam melhor. Aqui temos vários produtos que estão aqui na escala do pH. E aqui temos, por exemplo, o limão. Estamos vendo que o limão é muito ácido, mas só quando está na boca, quando não está digerido ainda. Então está ácido. Mas quando está digerido, então é muito alcalino. Assim que realmente quando falamos da acidez de um alimento, então não podemos nos guiar pela acidez que tem antes de digerir, porque o limão é muito alcalino. Também aqui temos a uva, por exemplo. A uva pode estar ácida. Muitas uvas são ácidas, não todas, mas algumas são ácidas, mas quando estão digeridas são alcalinas também. Assim que aqui estamos distinguindo as frutas pelo seu sabor. Mas o importante para nós não é o sabor, senão é o conteúdo de minerais alcalinos ou ácidos. E as duas frutas têm muitos minerais alcalinos. Aqui temos outras substâncias só para mostrar como estão colocados dentro da escada do pH. Aqui temos, por exemplo, o detergente amonical. Aqui temos soda em solução. Soda em solução é muito alcalino. E por isso está aqui
ao topo da escala. Bom, mas vamos ver aqui melhor a escala dos alimentos. E aqui estamos vendo, à esquerda é ácido e à direita alcalino. E já podemos ver que os refrigerantes estão muito à esquerda. Os bolos estão muito à esquerda. Os refrigerantes estamos encontrando aqui em 2,5, 2,8 aproximadamente. E nesta área 2,8 a 3 também estão os bolos. Aqui está o queijo, aqui está a carne. Depois as bebidas alcoólicas também são muito ácidas. Aqui temos as frutas no centro, mais ou menos. As frutas não são muito alcalinas. As frutas são livianamente alcalinas e também existem algumas que não são alcalinas, que são ácidas. Como, por exemplo, uma laranja, quando está muito doce, como as laranjas que temos lá nos Estados Unidos, que são criadas ou produzidas para fazer sucos sem aditivos de açúcar nem nada. Então, estes são ácidos, porque contém muito açúcar. Tudo que contém muito açúcar é ácido. E depois aqui temos o suco verde. Já este está muito mais alcalino e estamos vendo que todas as verduras estão aqui entre 8,5 e 10. Assim que são bem alcalinos. Estes vegetais aqui não têm um pH de 14. Isso não existe em vegetais. Assim que isto aqui não é errado, não está bem feito isso aqui. Os vegetais deveriam estar mais à esquerda. Mas temos uma ideia mais ou menos, já vemos que se nós queremos sair de um estado de acidez, hemos de eliminar refrigerantes e tudo o que contém muito açúcar. Precisamos deixar também todos o que são produtos de animal, que seja carne, o peixe, o galinha, o frango, o queijo, o iogurte, todas estas coisas são muito ácidas. Hemos de eliminar tudo isso se queremos alcalinizar a nosso corpo. Porque se estamos ácidos, isto é uma causa para doença. Aqui temos uma outra escada e aqui podemos ver muito interessante. Aqui temos um refrigerante, aqui temos a Coca-Cola, que é um dos refrigerantes mais conhecidos, mas também possivelmente um dos refrigerantes mais tóxicos que temos. Agora, uma Coca-Cola e outros refrigerantes também têm um pH de aproximadamente 2,8. Agora, se vamos a colocar isso como se fosse um pH de 3, vamos dizer que tem um pH de 3, e nós, para estar bem saudável agora, para sair do estado de acidez onde nós estamos agora, então seria bom chegar a um pH de 8. Seria melhor. pH de 8 para sempre estar lá é muito alto e não é recomendável, mas para sair do estado onde nós estamos agora é melhor tratar de chegar a um pH de 8. Então, se o refrigerante tem um pH de 3, então, para subir a 4, deveria estar 10 vezes mais alcalino. Para chegar a 5, seria outras 10 vezes mais alcalino. 10 vezes 10 é 100. Agora, de 5 a 6, mais 10 vezes 100 é 1000. De 6 a 7, mais 10 vezes, de 1000 por 10 são 10.000, e de 7 a 8,
outra vez 10 vezes mais, então 10 vezes 10.000 são 100.000. Assim que estamos vendo que um refrigerante te vai pôr 100.000 vezes mais ácido do que tu deverias estar. 100.000 vezes. Isto é muito forte. Não estamos falando aqui de 1 ou 2 vezes mais ácido, não. Estamos falando de 100.000 vezes mais ácido do que nós deveríamos estar. Assim que um refrigerante nos vai colocar em um estado de acidez exagerado. Outro problema que temos é nós precisamos 20 vezes a base para neutralizar uma quantidade de ácido. Assim que 20 vezes a base para neutralizar uma quantidade de ácido. Se estamos agora 100.000 vezes mais ácido, multiplicado por 20, então precisamos 2 milhões de vezes a quantidade de base que para neutralizar a acidez que produz o refrigerante. E esta quantidade de base nunca vai encontrar espaço no nosso estômago. Não podemos comer suficiente brócolis ou alface, o que seja, para neutralizar esta quantidade de acidez. Assim que, se estamos usando um refrigerante, é impossível neutralizar esta quantidade de ácido em um só dia. Seria muitos dias para neutralizar este ácido. O mesmo sucede se estamos bebendo café. O café também tem uma acidez perto de 4. Não é tão mal como o refrigerante, mas também é muito ácido. E todos os outros produtos de carne, bolos, tudo isto estão na mesma categoria aqui. Assim que precisamos lembrar isso, que não podemos estar comendo estes alimentos, porque não vão produzir uma grande acidez dentro do nosso corpo. Agora, como podemos medir a acidez do nosso corpo? Ou acidez, melhor falamos da acidez metabólica do nosso sistema intercelular, o espaço intercelular. Porque nós temos diferentes pHs em todas as partes do corpo. Por exemplo, o nosso sangue tem um pH de 7,365 e isso não pode mudar. Se isso muda, então vamos chegar à emergência ou de emergência ao hospital, porque não pode nem subir nem baixar sem pôr-nos ou colocar-nos em um perigo grande. Agora, também nós temos um pH muito alcalino no intestino delgado. Temos um pH de mais de 7, porque lá estamos produzindo os nutrientes lá para o sangue. Depois, no cólon, temos um pH baixo. No cólon temos um pH ácido. E isto é necessário para o bom funcionamento dos micróbios que temos lá para ajudar-nos na digestão da fibra. Então, podemos medir com esta fita aqui, podemos medir o pH. Estamos vendo que a fita originalmente tem um cor amarelo, aqui normalmente é amarelo. Este cor é o suco de umas plantas específicas e quando nós mojamos agora esta fita, então começa a mudar de cor segundo o pH. E então aqui no mesmo embalagem temos uma escala
do pH. Aqui estamos vendo com este tipo de fita, por exemplo, estamos medindo aqui 6.8, 7, 7.2, 7.4, 7.6 e até 8. Então, a diferença entre um corre e outro é 0.2, 2 décimos. Isto é muito bom porque isto nos dá uma medida mais ou menos clara de como está nosso pH. As escalas são diferentes nas diferentes fitas. Então, nós queremos ter um pH entre 7 e 7.6, mais ou menos. Isto é para permanente. Mas agora, quando estamos em um estado muito ácido, para sair deste estado, é preferível chegar ao pH de 8 por algum tempo. Temos 3 diferentes medidas que podemos fazer com o pH. Primeiro, podemos medir o pH metabólico, já falei disso. Depois, podemos medir também o estado geral da saúde. E depois podemos medir a reserva de base que nós temos dentro do nosso corpo. Porque nós precisamos uma boa base, como um buffer. Eu não sei como se chama isso em português, mas como uma segurança para não ficar muito ácido de um momento ao outro. Então, uma reserva de segurança. Mas vamos a falar primeiro do pH metabólico. E aqui temos o tecido, aqui esta gráfica lá. Isto é o espaço intercelular, onde temos os 3 líquidos dos que já falamos. E agora queremos medir o pH. O pH metabólico podemos medir somente na segunda urinada depois das 4 da manhã. Só na segunda urinada depois das 4 da manhã. Por quê? Já em outra palestra eu expliquei que nós precisamos desintoxicar entre as 21 horas da tarde, da noite, e as 4 da manhã. E neste tempo o corpo precisa estar desintoxicando. Então, quando estamos desintoxicando, estamos também jogando fora ácidos e tóxicos, e tudo isto entra na urina. E quando está na urina, então a urina logicamente vai medir ácida. Assim que a primeira vez que nós vamos urinar depois das 4, ainda existe a possibilidade de que a urina contém ácidos e tóxicos. Então, queremos medir a segunda vez que vamos a urinar depois das 4, porque às 4 o corpo sempre para a desintoxicação. Então, a segunda urinada, já não temos ácidos e tóxicos na urina e podemos medir o pH metabólico. Hemos de lembrar isso, a segunda urinada depois das 4 da manhã. Agora, também há de ser antes da refeição, porque quando nós comemos um de jejum, quando comemos, então a digestão, quando começa a produzir ácido, produz bicarbonato de sódio. E isto chega aos rins também, e então ficam alcalinos. Assim que já não é o metabolismo, o pH metabólico que estamos medindo. Assim que há de ser antes da refeição e também há de ser antes das 9 da manhã. Ou antes das 8 da manhã, melhor antes das 8 da manhã.
porque entre as 8 e as 9 da manhã, o corpo volta a desintoxicar se nós não começamos a comer. Assim que se estamos sem comer, entre as 8 e as 9, o corpo volta a desintoxicar. Assim que a segunda urinada, depois das 4 da manhã, e antes das 8 e também antes de uma refeição. Então, podemos medir o pH metabólico. Agora, este pH deveria estar entre 7 e 7,5. Quando estamos com este pH, então vamos a medir o pH uns 7 vezes, 7 manhãs. E se cada manhã estamos em 7 a 7,5 ou mais, então podemos começar a incluir 20% de alimentos ácidos dentro da nossa dieta. Anteriormente, possivelmente estamos na dieta corretiva porque queremos corrigir a acidez dentro do nosso corpo e possivelmente até alguma doença crônica que estamos sofrendo. Então, já quando estamos 7 dias seguidos, estamos em 7 a 7,5 ou mais, então podemos incluir 20% de alimentos ácidos na nossa dieta. Se estamos em 7 ou menos do pH, então precisamos seguir com a dieta corretiva. Ainda não podemos fazer mudanças. E se só um dia por semana estamos menos de 7, eu ainda recomendo seguir com a dieta corretiva e não incluir alimentos ácidos. Ok, e aqui estou falando então do 20% dos alimentos ácidos. Agora vocês vão perguntar, mas quais são os alimentos ácidos? São muitos os alimentos ácidos, mas vamos a mencionar alguns grupos. São muito ácidos os legumes, porque são muito altos em proteínas, que são o feijão, a lentilha, o grão de pico e todos estes grãos são muito ácidos. Depois o arroz, a aveia, o trigo, todos estes grãos são centeno. Todos estes grãos são muito ácidos, assim que a maioria dos cereais que nós comemos são ácidos. Só existem 4 ou 5 cereais que são alcalinos. Um deles é o painço, outro é o trigo saraceno, outro é a quinoa e outra é a amaranta. Estes são 4 grãos alcalinos. Mas se já estamos alcalinos, para agregar, incorporar na dieta os outros grãos ácidos, então. Também são muito ácidos as nozes. As nozes quase todas são ácidas, exceto como chama? A almendra? Sim, a almendra e a castanha de Pará e o coco. Estes 3 são alcalinos. E todas as outras nozes são ácidas. Então, podemos incluir na nossa dieta quando estamos em 7 a 7,5 ou mais todos os dias. Mas também quando estamos incluindo alimentos ácidos na dieta, sempre vamos a respeitar que estamos comendo 75% da comida crua e só 25% da comida cozida. E eu acho que já vocês possivelmente ouviram a apresentação sobre a dieta corretiva, onde eu estou explicando por que precisamos comer comida
viva e comida, não mais que 25% de comida morta, que é cozida. E também eu estou mencionando isso quando estamos falando das vitaminas e enzimas. E nesta palestra você também vai encontrar esta informação. Assim que os 75% sempre há de ser cru e só 25% cozinado. Então, podemos estar de boa saúde. Agora, aqui tenho um quadro onde podemos entender por que nós ficamos alcalinos depois de comer algum alimento ácido. E geralmente, depois de comer, sempre vamos a ficar alcalinos, a 1h30 depois. E aqui está a explicação. Quando nós comemos, o corpo começa a produzir ácido hidroclorídrico, e HCl. E o corpo, o que ele faz é que ele usa o cloro, que está lá acima, vê a seta, onde o sódio vai para baixo, e o cloro vai aqui acima para o ácido hidroclorídrico. Isto é sal que usa o corpo. Depois, o segundo passo, então, é o cloro, vem aqui para o ácido clorídrico, e depois o corpo também usa dióxido de carbono, que é o gás que nós estamos exalando. O corpo usa isto, o estômago mais bem usa isso, para produzir o bicarbonato de sódio. Aqui temos CO3. O terceiro oxigênio vem aqui do água. Bem? Então, aqui temos três oxigênios e um de carbono. E depois temos aqui a água e um hidrogênio vai acima para o ácido clorídrico e outro se usa para formar o bicarbonato de sódio. Então, aqui estamos vendo que com cada molécula de ácido hidroclorídrico, nós também estamos produzindo uma molécula de bicarbonato de sódio. Agora, este bicarbonato de sódio é muito importante, porque quando nós estamos digerindo nossos alimentos, então, com toda a acidez que está no estômago, os alimentos já digeridos entram ao intestino delgado. E o intestino delgado há de estar alcalino, tem que estar entre 7 e 7,5. E quando entra toda esta acidez, então o que vai fazer o corpo? Como vai eliminar o ácido clorídrico que está misturado com a comida. Então, este bicarbonato de sódio, quando estamos digerindo, entra diretamente ao sangue e é distribuído por todo o corpo. A primeira ação deste bicarbonato de sódio vai ser de neutralizar todos os ácidos que se está produzindo no corpo. E depois o que resta é armazenado dentro do fígado e dentro da pâncreas e dentro das glândulas salivais e também em outras glândulas menores. Lá está armazenado o bicarbonato de sódio e vai servir lá como uma reserva. E então o pâncreas, que recebe boa quantidade do bicarbonato de sódio, é responsável para manter o pH do intestino delgado, manter isso bem alcalino. Então, o pâncreas tem que enviar o bicarbonato de sódio ao intestino delgado.
O pâncreas não produz o bicarbonato de sódio, o recebe do estômago depois da digestão, ou quando está no processo da digestão. Assim que estamos vendo que o bicarbonato de sódio é muito importante, é produzido quando se produz o ácido hidroclorídrico e é usado depois para neutralizar novamente este ácido quando chega ao intestino delgado. Agora, medindo o estado geral de saúde. Esta é outra coisa que nós podemos fazer. E isso funciona da seguinte maneira. Pela manhã, quando nós acordamos, então o primeiro que vamos a fazer é medir o pH debaixo da língua. E para isso nós precisamos ter a fita para medir o pH disponível ao lado da nossa cama. Porque se nós começamos a orar, ou se começamos a beber água, ou só pensar em comida, o pH debaixo da língua vai a mudar. Muda. Assim que, acordando, a primeira coisa que precisamos fazer é medir o pH. E quando este pH está em 6,8, então estamos bem de saúde. Mas eu acredito que ninguém de vocês que estão ouvindo esta palestra, ninguém de vocês vai ter um pH de 6,8. Todos vão ter um pH muito menos disso, muito mais ácido. E se agora e isso é uma sina que nós não estamos de muito boa saúde. Com mais ácido que estamos, pior é nossa saúde. Agora, para melhorar o pH debaixo da língua, é muito difícil. É muito difícil, requer muito trabalho e muita paciência também. E muitos meses e às vezes até anos de trabalho, porque temos muitas coisas no nosso corpo que não estão funcionando bem. Temos, hoje em dia, eu sempre estou dizendo que já não existe nenhuma só pessoa que está 100% saudável. Não existe. Mas sim temos ainda dois grupos de pessoas. Temos pessoas que já têm sintomas e outros que ainda não têm sintomas. Mas doentes estão todos. É triste dizer isso, mas nós neste momento, se não temos um conhecimento muito especial, não podemos estar saudáveis neste mundo tão ácido, porque todo o ambiente do mundo neste momento é ácido e nos está afetando esta acidez. Bom, agora temos outra forma de medir um pH, e isto nós podemos medir na nossa boca, podemos medir a quantidade de reserva de base que temos. E já aprendemos que a reserva de base que o corpo tem é o bicarbonato de sódio, exatamente, o bicarbonato de sódio. Agora, se o corpo já está produzindo boa quantidade de bicarbonato de sódio por algum tempo e nós estamos comendo alimentos alcalinos para não gastar muito bicarbonato de sódio para manter o pH do intestino delgado elevado. Então, o corpo pode armazenar bicarbonato de sódio no fígado, a pâncreas, glândulas salivais e outras glândulas menores. Agora, o que podemos fazer é que nós vamos a enxagar a boca com suco de limão puro. E depois vamos a medir a acidez na boca. E, logicamente, vai estar bem ácido,
porque o limão, antes de ser digerido, é ácido. Depois vamos esperar de 1 a 2 minutos e voltamos a medir o pH na boca. E se agora o pH está bem alto, então quer dizer que nós temos muito bicarbonato de sódio no nosso corpo, porque as glândulas salivais têm então uma boa reserva de bicarbonato de sódio. E isto é muito saudável, porque se temos boa reserva, então podemos já correr ou arriscar de incluir alimentos ácidos na nossa dieta. Se não temos boa quantidade de reserva, se o pH não sube a pelo menos a 8, então não podemos comer alimentos ácidos, porque se comemos, então se vai gastar a pouca reserva que temos dos bicarbonato de sódio e vamos facilmente ficar muito ácidos novamente. Bom, hasta aqui, respeito ao pH. E agora aqui tenho uma gráfica muito interessante. Também é importante que nós vamos entender isso. Aqui temos um indivíduo de 0 a possivelmente recém-nascido. Ok? Este é um recém-nascido. E este tem um 70%, às vezes até um 75% de água e um 25% de material sólido. Depois temos a segunda figura aqui, que é de 0 a 14 anos. E já estamos vendo que este corpo aqui já se está acumulando tóxicos. Agora, os tóxicos também são uma mescla de substâncias sólidas e de água. E a água deste tóxico aqui são 7,5%. E 7,5% são sólidos. Aqui o resto do corpo tem 60% de água e 25% de sólidos. Então, aqui temos, se juntamos sólidos do corpo e das escórias, se chama isso, dos tóxicos, escórias, então temos aqui um 40% e temos temos 7,5%, seria 32,5% de sólido. E teríamos 67,5% de água. É interessante saber isso aqui, porque eu tratei, nos últimos 30 anos, eu estou tratando de sempre limpar mais e mais o meu corpo. O processo de limpeza não é uma coisa de hoje e amanhã, não. Este é um processo da toda a vida, de toda a nossa vida. Temos que estar desintoxicando. Eu estou muito contente porque neste momento, eu tenho, metabolicamente falando, eu tenho um corpo de uma pessoa de 19 anos. Isto é que dá a avaliação de saúde que eu faço. Tenho um corpo de uma pessoa de 19. Segundo isso, eu também tenho um corpo assim, porque aqui vai de 0 a 14 anos e eu tenho um conteúdo de água de 66,5%. 66,5%. Assim que eu não posso ter muitos tóxicos aqui, porque se estiver mais aqui onde temos muitos tóxicos, então a quantidade de água que o corpo pode armazenar é muito menor. Assim que é muito importante que vocês façam estas análises da composição do corpo para ver quanta água tem no corpo e então isso te pode dar também um pouco de informação dos tóxicos que vocês têm no corpo.
E, por exemplo, uma pessoa da minha idade, se não sabe da saúde, se está fazendo o que todo mundo faz, então tenderia 40% de sólidos dos tóxicos e 40% água dos tóxicos. 80% são puros tóxicos que tem este corpo. E só 14% seria água e 6% sólido do corpo original. Então, aqui temos já um conteúdo de só 54%, máximo 54% de água. De lá não pode passar esta pessoa com mais água que vai beber, porque está muito tóxico. Eu gosto muito desta gráfica porque nos explica muito claramente que importante que é o conteúdo da água dentro do nosso corpo e qual é a quantidade de tóxicos que nós estamos armazenando dentro do nosso corpo. Não podemos evitar que os tóxicos entrem no nosso corpo, mas sim podemos evitar que eles fiquem lá adentro. E eu espero que vocês sigam com, estudando estas palestras de saúde que estamos dando, porque vamos a falar também de como desintoxicar o nosso corpo, como desintoxicar o aparato digestivo, o fígado, a vesícula, todas estas coisas precisamos limpar. E tem que ser um processo para todo o resto da vida. Não é que o vamos a fazer uma vez e nunca mais. Não. Para estar saudável, precisamos fazer uma mudança no nosso estilo de vida e sempre precisamos trabalhar na limpeza do corpo para estar de boa saúde. Eu espero que, em breve, todos vocês podem desfrutar de uma saúde como eu estou desfrutando, porque não sei o que é usar um medicamento, não tenho dores, não tenho nada. Eu espero que te volver a ver-te a próxima vez e que Deus te abençoe.